Olá, turma do terceiro ano do estado de Minas Gerais. Nessa semana, que é a terceira do terceiro volume do PET, nós temos o assunto distância entre ponto e reta. E antes de passar as tarefas para vocês, eu gostaria de passar essas orientações. Eu sou professora Idelma, da cidade de Uberaba, né? Então vamos lá. Nas orientações, disse que a distância de um ponto P a uma reta R é dada pelo comprimento do segmento AP, em que A é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Então, foi dada essa imagem aqui. Dado uma reta R e um ponto P. A distância é essa projeção ortogonal. Projeção é como se fosse tivesse uma luz pontual aqui, que faz a sombra. Fica parecendo uma linha aqui, ó. De uma reta e incide sobre essa reta R com um ângulo de 90 graus. Essa incidência com um ângulo de 90 graus é o que ele chama de ortogonal. O que é ortogonal tem um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então, considere um plano cartesiano, no qual a equação da reta R, ax mais by mais c, é igual a zero, e o ponto P tem as coordenadas xp e yp. Esse P aqui tem essas coordenadas, e essa reta R tem essa equação. A distância entre o ponto e a reta é o módulo. O que é módulo? O módulo não altera as contas aqui dentro, só que se o valor for negativo, você vai mostrá-lo como sendo positivo. Ele torna qualquer valor aqui positivo se ele não for. Se for positivo, continua positivo. Então, não se preocupem com esse módulo, só lembrando que o valor daqui de cima tem que ser positivo. Então, A mais B mais C. Aqui, ó. A, B e C. Depois, vezes XP e vezes YP. Aqui está o XP aqui e o YP. Então, aqui é do ponto P, eu pego o valor do X, o A eu multiplico com X, o B eu multiplico com Y. Sobre a raiz quadrada da soma do quadrado de A e o quadrado de B. Então, o quadrado desse e o quadrado desse. Eu achei que o Estado apresentou muito sequinha essa fórmula, mas eu pensei até em deduzir essa fórmula para vocês. Só que ela é muito extensa, muito complicada, porque trabalha com muitas letras, né? A gente vai até se perdendo no meio de tantas letras. Então, eu só vou passar os passos para a dedução e nós vamos fazer um exemplo numérico com essa dedução. Então, os passos, quais são eles? Primeiro, bom, eu tenho um plano cartesiano, uma reta R, um ponto P, uma reta S que passa ortogonalmente pela reta S, deformando um ângulo de 90 graus, e cruza a reta R num ponto P'. Então, eu preciso encontrar a distância de P até P'. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos encontrar a equação da reta S. E como que a gente vai encontrar? Bom, nós temos a equação da reta R, e pela equação da reta R, nós encontramos o M, que é menos A sobre B. Então, nós vamos pegar o A e o B da equação, né, dividi-lo,
e com o sinal oposto, né? Sinal negativo. A reta S, como ela é perpendicular à reta R, o seu coeficiente angular vai ser o inverso do oposto. Então, vai ser menos 1 sobre MR. 1 sobre MR é o inverso. E menos porque vai ser o inverso. Então, se aqui é negativo, o oposto vai ficar positivo. E se é o inverso, em vez de ficar A sobre B, vai ficar B sobre A. Então, para achar o M da reta S, é só fazer B sobre A da reta R. Então, a partir da reta R, eu acho o coeficiente angular de S. É B sobre A, porque as duas são perpendiculares. E achando o coeficiente angular, e o ponto P, que foi dado, a gente encontra a equação da reta S. Segundo, determinar a interseção entre S e R. Então, aqui, ó, a interseção é onde eles se encontram, é o P'. Então, nós vamos determinar as coordenadas de P' resolvendo por um sistema de equações. Estão lembrados do segundo ano, que nós tivemos bastante exercícios de sistemas? Pois é, então nós vamos aplicar aqui. E, por fim, encontrar a distância de P e P' através do Teorema de Pitágoras, né? Nós vamos utilizar a fórmula da distância, pode ser distância à raiz ou distância ao quadrado, né? XP menos... tá certo. XP menos XP' ao quadrado mais YP menos YP' ao quadrado. E tudo isso, se a gente fizer, a gente encontra esta fórmula aqui. Para deduzir a fórmula, a gente chega nesta fórmula, que é A mais B mais C. O A multiplica pelo XP, o B multiplicado pelo XP, sobre a raiz da soma dos quadrados de A e B. Então, eu vou seguir esses passos para encontrar a distância do exemplo que tem na apostila. Então, eu vou fazer de duas formas. Então, é com a fórmula e seguindo esses passos. Então, foi dada essa reta, 3x menos 4y menos 3 igual a 0. E o ponto P, que tem coordenadas 1 e menos 5. Então, primeiro, vamos determinar a equação da reta S. Então, aqui da reta R, eu tenho 3 como sendo o A, o menos 4B e o menos 3C. Então, o M vai ser menos A sobre B. Então, é menos 3 dividido por menos 4. Menos com menos fica positivo, então vai dar 3 quartos. O MS vai ser menos 4 terços, né, que é o inverso, o oposto do inverso. B sobre A, menos 4 terços. Agora, com esse coeficiente angular da reta S, a gente determina a reta S, utilizando o ponto P, que é 1 e menos 5, que foi dado, né? E ele pertence à reta S também. Então, eu pego o coeficiente angular, menos 4 terços, é igual a y menos o menos 5 sobre x menos 1. Multiplico cruzado. Antes eu vou eliminar os parênteses. Menos vezes menos vai ficar mais. Então, é menos 4 vezes x menos 1 é igual a 3 vezes y mais 5. Então, menos 4 vezes x menos 1 é igual a 3, que multiplica y mais 5. Faço a multiplicação distributiva aqui nos parênteses. Então, fica menos 4x mais 4 é igual a 3y mais 15. Passo todos os termos para o primeiro membro.
fica menos 4x menos 3y e 15 menos 4 é 11. O 15 passa negativo, então é menos 11. Igual a zero. Então, já tem aqui a equação da reta S. Bom, agora vamos resolver o sistema. Para determinar a interseção entre S e R e encontrar as coordenadas do P'. Aqui é a equação que foi dada e aqui é a equação que nós encontramos. Bom, tem uma série de técnicas, né, para resolver esse sistema. Eu vou pegar uma qualquer que a gente chama de adição. Na adição, a gente tem a intenção de eliminar uma incógnita. Então, aqui eu tenho o x positivo e outro negativo. Mas eu só elimino eles se eles tiverem os mesmos coeficientes opostos, né? Um ser mais e outro menos com o mesmo valor. Então, aqui, o de cima, a equação de cima eu multiplico por 4 e a equação de baixo eu multiplico por 3. Porque 4 vezes 3 é 12 e 3 vezes 4 também é 12, né? Então, para ficar um 12 e o outro menos 12. Então, multiplicando a equação de cima por 4, vai ficar 12x menos 16y menos 12 igual a 0. E por 3, menos 12x menos 9y menos 33 igual a 0. Então, podemos cancelar os 12 e vamos somar essa parte aqui. 16 mais 9 dá 25. Como os dois estão negativos, vai ficar menos 25. 12 mais 33 dá 45. Como os dois são negativos, fica menos 45. Então, menos 25y é igual a menos 45. Então, o menos 45 vai para o segundo membro e o menos 25 passa dividindo. E dá para simplificar aqui por 5. 45 por 5 é 9, 25 por 5 é 5. Mais vezes menos, menos. Então, vai ficar menos 9/5, o valor do y. Então, agora, a gente pega o valor do y e substitui em uma dessas duas equações para achar o valor do x. Pode ser a primeira ou a segunda. E nesse exemplo, eu peguei a primeira. Então, ó, 3x menos 4y. No lugar do y, eu pus menos 9/5, menos 3 igual a 0. Então, elimino primeiro os parênteses, menos vezes menos fica mais, 4 vezes 9, 36. Então, fica 3x mais 36/5 menos 3. Se aqui tem um denominador 5, nós devemos tirar o mínimo. Só que mais fácil do que tirar o mínimo é colocar o denominador 5 onde não tem e multiplicar por 5. Então, aqui, ó. Aqui não tem. Então, aqui eu ponho 5, multiplico por 5. Esse aqui não tem. Também ponho 5 e multiplico por 5. Aí ficaram todos com o mesmo denominador. Então, ficou 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. Tudo sobre 5. Quando é uma equação que tem esse sinal de igual e os denominadores são iguais, eu posso cancelá-los, certo? Então, só na equação. E na inequação também. 15x, 36 menos 15, deu 21. Então, 21 passa para o outro lado negativo. E o 15 vai passar dividindo. Dá para simplificar por 3, vai ficar menos 7/5. É o valor do x. Então, as coordenadas do ponto P' é menos 7/5, que é o x, e menos 9/5, que é o y. Então, agora é só encontrar a distância entre os dois pontos. O ponto P é 1 e menos 5, e o P' é menos 7/5 e menos 9/5. Então, distância ao quadrado é
menos 7/5 menos 1 ao quadrado, mais menos 9/5 menos o menos 5 ao quadrado. Menos com menos fica mais. Ah, e aqui, ó, aqui é menos. E menos também tem que ter o mesmo denominador. Então, multiplico por 5, divido por 5. Multiplico por 5, divido por 5. Então, aqui 5 vezes 1, 5/5. E aqui menos vezes menos é mais. 5 vezes 5, 25. Mais 25/5. Então, agora é só resolver aqui em cima. Os sinais iguais a gente soma. Então, vai ficar menos 12/5 aqui ao quadrado. E aqui, sinais diferentes, a gente subtrai. 25 menos 9 dá 16/5 ao quadrado. Então, 12 ao quadrado é 144, né? E 16 ao quadrado, 256. 5 ao quadrado, 25. 144 mais 256 sobre 25. Então, conservamos o 25 e vamos somar aqui. E 144 mais 256 dá 400. Então, 400 dividido por 25 dá 16, né? Então, vai ser a raiz de 16, que é igual a 4. Ai, raiz de 16 é 4. Faltou aparecer o 4 lá. Então, agora nós vamos encontrar a distância entre o ponto P, 1 e menos 5, nessa mesma reta. Então, pegando a fórmula, nós vamos fazer o módulo do A mais do B, que é menos 4, mais o C, que é menos 3. Eu deixei espaço aqui por quê? Porque aqui eu vou multiplicar as coordenadas do P. Primeiro o x do P, que é 3 vezes 1, depois o y do P, que é vezes o menos 4. E se ele é menos 5, ele também fica entre parênteses. E embaixo, 3 ao quadrado, que é o A, e menos 4 ao quadrado, que é o B. Então, eliminando os parênteses. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 5, 20. Mais vezes menos, menos. Menos 3. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. Mais 20 menos 3. Embaixo fica a raiz de 9 mais a raiz de 16. 23 tira 3 é 20. E 9 mais 16 é 25. Então, vai ficar módulo de 20 sobre raiz de 25. Módulo de 20 é 20. E raiz de 25 é 5. Então, vai ficar assim, 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, gente, essa fórmula não é tão complicada, não. Na primeira vista, às vezes, a gente estranha. Mas caso vocês vão fazer um exercício e esqueçam da fórmula, tem um caminho a seguir, que é um caminho extenso. Mas não é impossível, né? E se quiserem também treinar um pouquinho e resolver por aquele método, fiquem à vontade. Tá bom? É uma opção que serve para desenvolver também o raciocínio. Fiquem com Deus, até a próxima. E gostando do vídeo, dê um joinha, compartilhe, se inscreva. Beijos.